ponto também que eu recebo bastante pergunta é em relação aos contornos, né? Ainda se tratando de pele, em relação aos contornos, eu sempre falo para as minhas clientes, nenhum rosto é igual, portanto, nenhum contorno é feito da mesma forma. O contorno que você faz em uma cliente que tem um formato de rosto não é o mesmo que será feito em outra. Então, quando a gente tem clientes com um rosto mais arredondado, aquele rosto que tem mais bochecha, assim, no caso, eu acabo caprichando um pouquinho mais no contorno, às vezes eu deixo ele um pouquinho mais evidente, né? Um dos pincéis que eu gosto para estar fazendo o contorno é esse aqui, tá? Ele é um pincel bem fofo, ele é um pincel com cerdas sintéticas, poderia ser natural, tá? Mas ele é um pincel fofinho, que me permite ter uma maciez melhor, leveza e suavidade na mão, na hora de efetuar o contorno. Então, outra coisa que é muito importante em relação ao contorno é, numa cliente que tenha um rosto como o meu, onde ela não tem uma testa muito grande, ela não tem um queixo muito grande, não tem tanta bochecha, não tem porquê a gente fazer um contorno muito exagerado. Para que eu vou adicionar contorno nessa região? Eu vejo muitas fazendo isso, né? Fazendo contorno em volta da testa. Se eu não tenho uma testa grande, se a minha testa ela é normal, ela é condizente com o formato do meu rosto, eu não tenho por que diminuir uma testa que já tem um tamanho bom, tá? Então, o contorno ele é importante, mas é necessário a gente visualizar aonde, em que parte do nosso rosto é válido adicionar o contorno. Eu tenho algumas clientes que têm um rosto bem magrinho, bem fininho, e elas não têm muita bochecha. Então, em clientes assim, eu não vou estar utilizando contorno nessa região, porque eu não quero marcar e diminuir algo que já não é muito. Eu vou acabar deixando aquela cliente com aspecto de doente, porque ela vai minimizar tanto isso aqui, ó. Vocês conseguem imaginar? Ela vai minimizar tanto isso que vai ficar parecendo um cadáver mesmo, né? Não tem outra palavra que a gente possa colocar melhor do que essa. Então não vai ficar legal. Tem que saber onde utilizar. Ah, e a minha cliente também não tem muito queixo, o queixo dela é normal, é padrão com o rosto dela. Também não tem porque a gente vir aqui e caprichar num contorno no queixo, sendo que ele é um queixo bem proporcional ao rosto da nossa cliente. Em relação ao nariz, eu recebo muita pergunta aqui das clientes. Ai, Elô, e aí, como eu faço para fazer um contorno no meu nariz? Eu não gosto do meu nariz, eu queria diminuir ele, eu queria mexer no meu nariz. Então, a gente tem que sempre visualizar como que a gente pode fazer o contorno no nariz daquela cliente de forma natural. Porque ninguém precisa olhar para ela e dizer, nossa, fulano tá com contorno no nariz, tá? Perder a naturalidade. Isso não é interessante na maquiagem. Então, reparem que se essa cliente ela tiver um nariz onde ele tenha levemente assim uma ondulação aqui, como eu tenho também, né? Tem alguns casos que é um pouquinho mais, pode ser feito com um pozinho de contorno uma leve marcação nessa região, tá? Mas de forma leve e sutil. E aí, se a pontinha do nariz ela não for muito arrebitada, é bacana também dar uma leve iluminada, não precisa ser com um iluminador, tá, propriamente, pode ser até com um pó mais claro, se a cliente desejar uma coisa mais natural, né, vem aqui, dá uma iluminadinha, né, e na parte das laterais, o que é válido? Se essa cliente tem um nariz fino e muito comprido, muito alongado, não é interessante a gente afinar ele mais nas laterais, porque visualmente a gente vai estar alongando ainda mais esse nariz, e não é a ideia. Mas se ela tiver um nariz um pouco mais gordinho, né, aquele nariz um pouquinho mais redondinho, tanto na ponta como todo ele, aí é válido vir com um pincel e fazer esses movimentos, tá, pessoal? Com pouco produto, é claro, para não ficar marcado, mas visualmente ele vai dar uma afinadinha naquele nariz. É claro que a gente não consegue fazer milagre com a maquiagem, mas visualmente a gente pode minimizar
né, essa visão de um nariz mais alargado. A gente pode tentar diminuir ele, mas sempre de forma natural, tá? Outra dica também na hora do contorno, quando vocês forem utilizar o blush, que eu gosto de utilizar com esse pincelzinho aqui, tá? Ele é um pincelzinho bem fofinho, tá? Cerdas sintéticas. Na hora de fazer o blush, após fazer o contorno, eu sempre indico para as minhas clientes fazer o quê? Olhar de frente para o espelho e fazer isso aqui. Nessa região onde a gente tem as maçãs do rosto, é onde a gente vem com o pincel e dá algumas batidinhas e aplica o blush, sempre de forma natural, leve e que fique bem espalhado. Não é bonito, não fica interessante um blush que está muito marcado, né? Um blush que está muito acentuado. Então ele pode estar ali na maquiagem presente, pode deixar esse rosadinho no rosto, mas sempre de forma natural, tá? Eu não deixei nenhum contorno aqui separado, nenhuma marca de contorno, tá? Mas utilizem sempre contornos opacos, tá? Eu não costumo utilizar pós de contornos que sejam com brilho. Então essa é uma dica bem interessante. Sempre comprar um pozinho de contorno mais opaco. Ele vai funcionar muito melhor e vocês vão poder usar durante o dia ou durante a noite, ok?